Olá, boa tarde. Agora. Olá, boa tarde a todos. Desculpa, pode falar, Fê. Boa tarde a todos, começando mais uma live aqui na página Amor Supera Tudo. Hoje eu estou com um convidado, Marcelo Lemos. Ele é professor de educação física e também fisioterapeuta. Inclusive já trabalhou na instituição AACD, que foi onde eu conheci ele já foi meu fisioterapeuta, já foi meu treinador de tênis de mesa. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, tudo bom, Fernando? Tudo prazer ótimo. em estar falando com você de novo aí. Só apesar de eu estar trabalhando no centro de reabilitação, a minha formação é só de educação física, tá? Então eu não tenho curso de fisioterapia, apesar de ter a especialização em atividade física adaptada e saúde, né? Então, o trabalho que eu desenvolvo é exclusivamente a reabilitação através do esporte, né? De diversas modalidades, como você citou, o tênis de mesa, natação, entre outras modalidades. Agora, eu também estou na Federação Paulista de Karatê, onde a gente também está desenvolvendo lá o Parakaratê. Marcelo, sobre o esporte em si, a pessoa com deficiência, né? Qual é a idade que você acha, assim, que você fala assim, essa criança está preparada para começar uma atividade física? Eu não sei também tão sedentária. Assim, depende muito, né, do que a gente quer, com qual é o objetivo para estar realizando uma atividade física com a pessoa, né? Por exemplo, na natação eu começava com crianças não, bebês, né, de 6 meses, né, onde você vai fazer toda a adaptação ao meio líquido dessa criança, né? Então depende muito. Tênis de mesa, a tendência é começar com 6 anos. Depende muito do tipo, né, de patologia que a pessoa tenha e o objetivo, né? O que a gente quer fazer com a atividade física para melhorar a parte motora, a parte, inclusive, também cognitiva. Então, depende muito do objetivo. Tá, vamos, já que você falou de objetivo, eu quero traçar um objetivo de ser um atleta, né? Como eu, que sou atleta de tênis de mesa. Como que eu sei que eu dou pro esporte? Como que eu sei que aquele esporte eu vou me encaixar? Certo. A primeira coisa que a gente tem que ver é se você gosta de fazer a modalidade, entendeu? Porque não adianta nada a gente querer forçar a uma pessoa a fazer alguma coisa que não gosta. Talvez a grande diferença da fisioterapia para a atividade física adaptada é justamente essa, né? Porque a pessoa com deficiência, normalmente, ela passa por um processo de fisioterapia muito intenso, e esses treinos que ele faz na fisioterapia, eles são monótonos, importantes de serem feitos, mas são monótonos, né? O intuito da atividade física adaptada, ela já muda um pouco, né? Ela já tem o lado recreativo, o lado competitivo. A atividade física adaptada, ela abre os horizontes, né? Você tem uma possibilidade de
desenvolver uma carreira atlética, uma carreira profissional. Muitos atletas hoje vivem através do esporte adaptado, né? Então é uma possibilidade, mas tudo isso passa pela aptidão da pessoa, de ela, né, exercer bem a modalidade, e o principal é ela gostar muito da modalidade. E dentro do processo de reabilitação, o que importa bastante também são os objetivos, né? Vou citar um exemplo aqui. Ele cai constantemente, ele não tem um bom equilíbrio. Então, a gente pode utilizar o tênis de mesa, por exemplo, para melhorar essa parte de equilíbrio. E quando se inicia o processo de reabilitação, a gente consegue observar já, ver se a pessoa tem aptidão para continuar como atleta, né? Muitos realmente não vai passar do processo de reabilitação, ele não vai se tornar um atleta, né? É como um jogador de futebol, tem o jogador que joga bem e o jogador que não joga bem, né? Então, isso também no paradesporto é a mesma coisa. Tem uns exemplos, né, que a gente tem aí, de que você vê logo nos primeiros momentos que a pessoa nasceu para fazer aquela modalidade. E aí, então, é tudo mais fácil, né? Não que uma pessoa que não tenha esse dom natural para fazer a modalidade, não que ela não vá se tornar um atleta, mas ela vai ter que treinar muito mais, né? A dedicação que ela vai ter que ter é muito maior. Mas eu acho que o principal, é onde tudo começa, é lá no começo, bem no comecinho, quando ela está em processo ainda de reabilitação, né? É onde tudo começa. Eu quero me tornar um atleta. Quanto tempo pode ser que eu demore para se tornar um atleta? Tem uma Também isso estimativa? também não tem, isso aí vai muito da possibilidade da pessoa, do dom da pessoa. Eu tenho pessoas que começaram comigo e em 3 meses já estavam competindo, né, em competições menores, e tem pessoas que demoram um tempo maior, né, mas o papel principal do educador físico é justamente observar, porque assim, você começou no tênis de mesa comigo, eu que te apresentei o tênis de mesa, você nunca tinha vivenciado a prática do tênis de mesa, né? Então, assim, o papel principal nosso é justamente de estar mostrando, né, as possibilidades que se tem. Você fez natação comigo, e eu te apresentei tênis de mesa, você se identificou com o tênis de mesa, né? Então, nosso papel principal é o de estar mostrando as possibilidades. Você sabe das possibilidades, você sabe das dificuldades que tem para se treinar, né? Não fácil, material que se tem que comprar, que não é barato, transporte, normalmente onde se treina é um lugar distante, e a gente tem que passar por cima de tudo isso, né? Não é só o aprender e o jogar, você tem que fazer um preparo físico também, melhorar as dificuldades, né? Melhorar equilíbrio de tronco, e tudo isso, por isso que também não adianta você fazer isso por conta própria, você tem que ter uma pessoa que te oriente, né, e que te mostre o caminho que você tem para se tornar um grande atleta. Até porque quando eu mesmo comecei, se você se recorda, usando cinto, né, na cadeira. Hoje já jogo sem cinto. Então, acaba que no esporte ele proporciona essa evolução, né, para a pessoa.
Então, o que eu acho mais importante não é você... a gente tem que dividir em fases, né? Então, a primeira fase é de reabilitação. Então, você vai melhorar, que nem você melhorou o equilíbrio de tronco, você vai melhorar a resistência física, né? Que a gente trabalhava muito, que eu pegava muito no seu pé, né? De trabalhar a resistência, e a gente acaba sendo chato, né? Mas isso é de fundamental importância, né? E você hoje sabe dos benefícios que você tem por causa desses exercícios que você fez, por causa da prática do tênis de mesa. Então, assim, não é uma simples recreação, não é uma simples atividade. E sim ajuda na reabilitação, em benefícios para o seu corpo. Muitas perguntas é o seguinte: como é dividido a classificação no tênis de mesa? Tá, não somente no tênis de mesa, toda modalidade paradesportiva, ela tem uma classificação funcional. Como funciona essa classificação funcional? Eu vou citar o exemplo do tênis de mesa. O tênis de mesa, para a deficiência física, ele vai da classe 1 até a classe 10, né? Sendo que Pessoal, caiu o Marcelo, mais instante ele estará de volta, tá? Enquanto isso, eu quero deixar o recado aqui que curta, comenta, compartilha. Podem fazer perguntas que ele irá responder todos vocês, tá bom? Fala, Fernandinho. Oi. Mais uma vez, Marcelinho caiu, mas já ele está de volta. Isso acontece, erros técnicos, né? Erros técnicos acontecem, mas vamos seguir a vida. Enquanto isso, eu vou ler os comentários de vocês. Eu joguei tênis de mesa por 7 anos. Ivete Silva fez o comentário. Pronto, Marcelo retornou. Restabeleceu aí. Então, eu tinha feito a pergunta. Quantas são classificações, tanto no tênis de mesa quanto em outro esporte? Então, como eu estava falando, eu vou citar o exemplo do tênis de mesa. Nós temos a deficiência física, são 10 classificações diferentes, né? Então, para cadeirantes vai da classe 1 até a classe 5, e para andantes, da classe 6 até a classe 10. Né? Sendo que aquelas pessoas que têm um comprometimento maior, eles são da classe 1, né? E os que têm uma maior função motora, elas vão subindo até a classe 5 para cadeirantes. Para andantes, é a mesma forma, classe 6, que são os que têm uma dificuldade maior, até a classe 10. Né? E aí tem uma classificação que é feita, a gente precisaria estar aqui um dia somente para falar a respeito de classificações, né? Eu sou classificador funcional do tênis de mesa, e das outras modalidades eu tenho uma noção da natação, como é feita essa classificação. Essa classificação é feita, como eu falei, por um classificador que tenha feito o curso de classificador funcional, né? Normalmente é ou professor de educação física, ou fisioterapeuta, ou médico. Ou até mesmo numa classificação, podem estar os três ao mesmo tempo. Tá?
ninguém pode participar de uma competição oficial sem a classificação funcional, né? Todos têm que ter uma classificação. E aí as disputas elas são feitas por classes. Então, na maioria das vezes, o classe 3 vai competir só com o classe 3, classe 4 só com o classe 4 e assim por diante. Aí tem algumas outras, né, que tem o Open, que aí já participa todos os cadeirantes, independente da classe que for, e dos andantes a mesma coisa. Mas na maioria das vezes você disputa dentro da sua classe. Inclusive, né, eu sou classe 3 no tênis de mesa. Isso. Então você está no cadeirante na classe intermediária, classe 3, que é uma classe difícil, hein? Tem pessoalzinho muito bom na classe 3. Inclusive, na classe 3 tem o Helder, né, que ele é medalhista paralímpico. É um dos poucos que conseguiram medalha dentro do tênis de mesa numa Paralimpíada. Como você surgiu dentro da instituição AACD? Como que você falou que você se viu lá dentro? Na verdade, assim, eu há muito tempo fiz o curso, né, de licenciatura plena em Educação Física e, assim, não tinha um prognóstico. Eu não queria trabalhar em academia e não queria trabalhar dando aula, né? Então, surgiu a oportunidade de eu estar trabalhando lá. Assim, eu tinha uma visão totalmente errada, né, que seria um ambiente não muito alegre, que seria um ambiente assim pesado, mas é totalmente contrário, né? É um ambiente de renovação, é um ambiente de buscar novos horizontes, né? Então, eu me apaixonei pelo esse campo, por esse lado da educação física, e hoje eu não me vejo trabalhando de outra forma. Hoje já não estou mais lá na CD, hoje eu faço alguns atendimentos particulares, né, em piscina, né, com atividade física adaptada dentro da água. Não são somente exercícios de natação, a gente dá alguns exercícios de acordo com a necessidade de cada pessoa, né. E uma das coisas legais é assim, que cada pessoa é única, né? Então, um exercício que pode ser bom para você pode não ser bom para o outro. Por isso que é preciso muita orientação de saber o que está sendo feito. Porque ao invés de melhorar, se você der um exercício não adequado, você vai acabar piorando o quadro, né, dessa pessoa. E foi assim que eu comecei lá e fiquei durante 20 anos. Né? Depois desse tempo, eles acabaram com o setor de reabilitação esportiva dentro da CD. Hoje eles só têm o setor de competitivo, né? Então, eu era na CD o garimpador, né? Eu era a pessoa que fornecia os atletas para a CD. Eu que dava toda a iniciação do esporte para a criação de futuros atletas. Né, em questão a essa pandemia, né? Como você acha que é a importância da natação em questão respiratória? Então, inclusive, aconteceu nessa pandemia uma coisa muito chata, né? Que foi inclusive, provavelmente era a sua amiga de treino, a Eliane, que veio a falecer em decorrência da Covid, né? Do coronavírus.
E uma... Gente, eu peço perdão, mas mais uma vez ele caiu, tá? Deve estar com problema na conexão, que querendo ou não, devido, igual a gente estava citando, ao coronavírus, muita gente acaba ficando em casa, então acaba que pesa na internet. Opa, voltando, desculpa. Então, uma coisa muito chata que aconteceu, que foi o falecimento, né, da Eliane. Eu estava... ela foi hospitalizada numa segunda-feira, e na sexta-feira eu criei um grupo, né, para ajudar as pessoas que tinham alguma dificuldade, que não poderiam estar indo fazer atividades onde elas estavam acostumadas. Eu criei um grupo para, se as pessoas precisarem de uma orientação para se fazer uma atividade física, que eu pudesse ajudar. E eu convidei ela, né, a participar. Eu falei que era muito importante para ela estar participando, que era muito importante, inclusive, de ela fazer exercícios respiratórios. Nessa fase ela tinha problemas respiratórios graves, né? Aí eu falei que orientaria para ela estar fazendo algumas atividades físicas. Ela falou assim: tá bom, segunda-feira a gente conversa. Infelizmente, segunda-feira foi hospitalizada e infelizmente não sai mais. Mas é de suma importância, né, para pessoas que tenham problemas respiratórios, de estarem fazendo atividade em meio líquido, né? É importante fazer atividade, no caso respiratório, mais ainda para quem tem algum tipo de problema respiratório, né? Inclusive, nessa época de pandemia, muito se fala: não pode sair, não pode ir a lugar nenhum, não pode ir em academia, não pode ir em centro de reabilitação. Realmente não pode, né? A gente tem que se cuidar, a gente tem que se isolar. Primeiro é cuidar da saúde. Só que a gente pode fazer alguns tipos de atividades em casa, né? Então, certamente você pode fazer alguns exercícios que você faz no tênis de mesa aí na sua casa. Não precisa ter uma mesa de tênis de mesa, né? Basta você simular alguns exercícios que você faz, e isso já vai trazer benefícios. Porque, assim, a atividade física, ela vai ajudar, ela ajuda na imunidade, né? Então, quem tem uma vida regular de atividade física, ela vai ter uma dificuldade maior para pegar o vírus da Covid. Não estou dizendo aqui que não vai pegar, né? Mas pode sim pegar, mas é mais difícil de pegar, porque o seu corpo se habitua, se adapta, né, a se defender. Você tem uma imunidade melhor. Então, assim, muitas pessoas que faziam constantemente atividade física, nesse momento de pandemia, pararam com suas atividades. Então, assim, quem está acostumado a fazer algum tipo de atividade, que continue fazendo, porque normalmente já era uma atividade orientada. Porque também eu vejo o pessoal fazendo live aí de exercícios que determinadas pessoas não podem fazer esse tipo de exercício. Então, essas lives de exercícios, o exercício não é de uma forma geral, não é para qualquer pessoa estar fazendo, né? Então, assim, cada indivíduo é único. Então, tem um exercício que é bom para você e que pode não ser bom para mim, né? Por isso que tem que se ter orientação, né? Não adianta a gente querer fazer as coisas do jeito que a gente acha melhor, porque nem sempre é melhor.
É aquele ditado, né? O que é melhor para um não é melhor para o outro. Exatamente, né? Hoje, das grandes dificuldades do ser humano no futuro vai ser problemas em coluna e problemas em joelho, né? Então, assim, se você der um exercício errado, você pode, em vez de você fazer o exercício para melhorar, você pode piorar uma situação na coluna. Então, em vez de ele não ter dor, ele passa a ter mais dor. Por quê? Porque aquela atividade não foi orientada adequadamente, né? Infelizmente, e isso é em todas as profissões, né? Tem o bom profissional e o não tão bom assim, né? Então, às vezes é melhor você procurar um que seja bom, porque vai te dar uma linha melhor de exercícios para você estar fazendo. Você da área da educação, né, de professor de educação física, qual foi a sua maior dificuldade em lidar com uma pessoa com deficiência? Assim, é uma área onde você tem que se dedicar muito, se dedicar, estudar, né? Então, às vezes, vem alguns desafios na nossa vida, tipo uma patologia uma síndrome que você desconheça, né? Então, você tem que pegar isso, estudar ao máximo e dar o máximo para aquele indivíduo, para aquela pessoa. Estudar quais são as dificuldades da patologia, o que pode ser melhorado, o que ela tem associado de outras patologias associadas, né? Então, estudar muito, né? Então, assim, eu tenho quase 25 anos atuando nessa área e eu não sei tudo, né? Então, tem sempre coisas novas acontecendo e a gente tem que estar sempre aprimorando, sempre estudando para fazer o melhor, né? E assim, dificuldade, né, ela surge, sempre tem a dificuldade e a gente tem que sempre passar por cima. Eu só não acho que a minha dificuldade é maior de uma pessoa como você que vinha de uma região muito longe para treinar 1 hora só e voltar. Levava 2 horas para chegar, treinava 1 hora e levava 2 horas para voltar. Então, assim, a força de vontade, né, sua e da sua mãe que vocês tinham, eu tenho que lhe dar o máximo para tirar o máximo de você, né? E para fazer dessa 1 hora que você ficava treinando, fazer o máximo para você tirar o máximo de proveito disso, né? Por isso que eu era chato e vai treinar, não vai ficar parado, eu estou cansado, não quero saber se está cansado ou não, né? Porque Eu quero assim mesmo. Então, porque o desgaste não é só seu, o desgaste é da família. Eu vi o esforço, e você, eu estou citando você porque você está presente aqui, mas vários casos são dessa forma, entendeu? Que a mãe se dedica, que está lá, poderia estar fazendo outra coisa, mas não, está acompanhando vocês, e não posso fazer corpo mole e dar o mínimo, e dar o máximo de mim. Então, tudo que eu puder passar naquele momento, eu vou passar, né? Eu vou tentar fazer o máximo. Até porque foi a minha primeira, como se dizer, experiência em competição, assim, jogando, foi você que proporcionou, né? Querendo ou não, que foi pela CD que a gente jogou lá no Sérgio Del Grande, né? Isso. E assim, a gente tem que fazer passo a passo.
né? O Sérgio Del Grande não é ainda uma competição oficial, mas já é uma competição. Já tinham pessoas, né, querendo uma ganhar da outra, né? Então, assim, é o que eu sempre falo. A gente... O atleta, ele não tem que começar uma jornada esportiva querendo já ser campeão, né? Tudo vai servir de experiência para ele. Não adianta, ele não vai participar do primeiro campeonato, já vou ganhar medalha? Provavelmente não, né? Tem que ter um período de maturação, porque o que falam é a pura verdade. Jogo é jogo, treino é treino. Então, a gente sempre joga pior do que a gente treina, né? Tem a questão do nervosismo, que se envolve, né, dentro de uma competição, com que faz que o rendimento caia, né? Isso é normal, é fato, o que acontece, né? Tanto que quando sempre acontece uma vitória de alguém que está iniciando, eu falo assim, essa é uma vitória, depois disso vão vir derrotas, 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 vitórias, derrotas, derrotas, vitórias, até ser só vitórias, né? Então é um caminho longo a ser traçado. E a gente tem que ver também, passou por mim várias pessoas assim que tinham um potencial muito grande para serem atletas, só que ela não quer ser atleta, e a gente tem que respeitar isso, né? Eu faço isso por reabilitação só e eu não quero ser atleta. A gente tem que saber e respeitar também essa questão, né, da pessoa não querer ser atleta. E incentivar aquele que queira, né? A gente tem que deixar bem claro que é uma trajetória difícil, né? Mas que não é impossível, não. E como eu falei anteriormente, muitos atletas vivem só do esporte. A gente tem conhecimento aí de atletas que ganham 35 mil reais por mês, né? Muitos profissionais que trabalham aí 8, 10 horas por dia não têm esse salário. Muitos técnicos não têm esse salário, né? A grande maioria não tem um salário desse, né? Mas isso é muita gratidão que dá para a gente, né? Quando a gente vê que alguém conseguiu vencer através do esporte e que a gente deu o primeiro passo para que isso acontecesse, né? Então é muito importante. E também nem sempre o que é mais gratificante, nem sempre a vitória, a medalha. É gratificante ver a evolução a evolução física, emocional, social que as pessoas têm quando começam a praticar esporte, né? Ela começa a ter um convívio maior de mais pessoas, né? Consegue melhorar a sua questão motora, de equilíbrio, e aí vai por diante. E quando começa a melhorar isso, a pessoa se entusiasma e isso vira uma bola de neve para o bem, né? Então, o esporte é magnífico dentro do processo de reabilitação. Até porque, querendo ou não, o esporte, ele proporciona aquele negócio assim, ele é bom tanto com a parte mental, ele é bom para a parte física, ele é bom, querendo ou não, que você para o convívio social, né? Porque, querendo ou não, o tênis de mesa mesmo. Tênis de mesa mesmo, você pode falar que eu estiver errado, mas conforme a gente trabalha em equipe, né? Porque é um time, querendo ou não, você sempre está convivendo com outros atletas, você acaba fazendo amizade, você acaba tendo deixando de ficar naquele seu mundo para abrir um leque para um mundo lá fora, vamos dizer assim, que querendo ou não, você acaba conhecendo outras deficiências e tudo mais.
É o que eu te falei, né? A gente são 25 anos, né, atuando nisso, então a gente tem várias histórias. A gente poderia fazer uma live aqui também de 6 horas aqui falando a respeito disso, né? Mas de alguns casos que marcam, né? Por exemplo, tinha uma paciente que era super depressiva, era super para baixo, e a mãe levava ela para a CD meio que amarrada, entendeu? Ela não queria ir, porque a patologia dela era desde de criancinha, então assim, você imagina uma criança que está há 10 anos fazendo a mesma coisa, né? Como isso é monótono. É importante, volto a dizer, mas é muito monótono, não sai daquilo, né? E ali ela não vê perspectivas, né? Ela não vê horizontes, ela só sabe que ela está ali para fazer fisioterapia, que é para melhorar da questão motora dela. E aí veio para a gente para fazer o processo de reabilitação na natação. Ela começou a se dedicar, se dar bem dentro da natação, foi convidada a participar de alguns campeonatos, tudo. E ela estava indo para treinar, né? E ela ia de ônibus, de linha normal, né? E a deficiência dela não era muito aparente, né? Então, você olhando, você não via que ela tinha algum tipo de deficiência. E aí vem uma senhora acima de 60 anos e falou para ela assim: ei, menina, levanta que esse banco é para idoso. Só que o banco é para idoso e para quem tem também a deficiência física, deficiências variadas, né? Aí a mãe dela falou assim, mas ela tem uma deficiência física. A mãe dela estava do lado, em pé, né? Ela falou assim, não, mas ela tem uma deficiência física, ela também tem direito a sentar. Aí a mulher que queria sentar falou para ela assim, agora que eu vi, ela é doente. Aí a menina mesmo olhou para ela e falou assim, eu não sou doente, eu sou uma atleta, né? Então, assim, muda muito o foco, né? De quando ela passa, né? Muitas vezes, quando se inicia um processo de reabilitação, é pesado que eu vou falar, mas o paciente, muitas vezes, é um peso para a família, né? Às vezes não tem ninguém para levar para fazer a reabilitação, tal, e um tem que deixar de trabalhar, ou tem que sair mais cedo do trabalho, tal, não sei o quê. E aí, quando ele passa a ser atleta, muda um pouquinho o foco, né? O foco passa a ser o paciente, né? O foco passa a ser o atleta. Ele começa a ser a referência da família, né? Então, assim, o que antes se via como uma coisa negativa, isso aí tem uma reviravolta muito grande e passa a ser positivo, né? A família começa a ir ver ele em competições, né? Muitas vezes esses atletas começam a ganhar dinheiro e começam a ajudar a família. Tem muitas famílias sustentadas por para-atletas. Então, é a reviravolta da vida. O esporte é uma das formas melhores para a gente reabilitar, para dar a volta por cima. Eu gostaria também de saber, assim, você só trabalhou na CD ou teve outras instituições que você já fez parte? Não, assim, de instituição em si, em centros de reabilitação, só na CD. Porque, assim, os centros de reabilitação, eles não dão importância muito para a parte esportiva. Eles até indicam para outras regiões,
para estar indo para essas para estar praticando algum esporte, né? A gente tem o caso do Luci Montoro também que tem, né? Já fiz alguns cursos lá também, dei algumas palestras, mas eu trabalhei em algumas. Eu trabalhei na Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, onde a gente montou um centro de formação de para-atletas, né? Atletas e para-atletas. Aí também depois, e atualmente, eu estou na Federação Paulista de Karatê, né? Também desenvolvendo a atividade para Karatê. É uma modalidade recente, muito recente, né? Onde a gente ainda estuda a possibilidade de estar desenvolvendo uma melhor classificação funcional para os atletas estarem sendo classificados, né? Então são basicamente essas. Eu fiquei praticamente 20 anos na CDE e nesses 5 outros anos na Confederação Brasileira, na Federação Paulista de Karatê e na clínica, né, que fica próximo ali do aeroporto de Congonhas, e eu também estou lá há 4 anos também, né, fazendo os atendimentos particulares. Essa é meu histórico de profissional. Como eu que viciei, né, você trabalhando, não de várias formas dentro da CD, aí a dúvida é o seguinte: eu quero montar um time numa cidade. O que você orienta tá fazendo para esse prefeito ou vereador que quer trazer a ideia para trazer ideia para a cidade, para o esporte para a pessoa com deficiência? O ideal é você ter uma ONG, né? Uma ONG voltada para o esporte, e aí você desenvolver uma modalidade, você inscrever a sua ONG. Essa ONG pode ser um clube, né? Você dá o nome como quiser. Você inscrever ela numa confederação, uma federação. Caso de mesa, no caso do tênis de mesa, na Confederação Brasileira de Tênis de Mesa e na Federação Paulista de Tênis de Mesa, né? Aí isso lhe dá direito a você participar de competições. Você não pode participar de competições avulso, né? Chegar lá, eu quero participar do Campeonato Paulista. Não. Você tem que estar inscrito em um clube que seja federado. Então, o processo é esse. É você ir para um clube através de uma ONG para você poder arrecadar donativos, né? De você ter recursos para você manter essa atividade, né? Que não é muito barato, não. Isso são das outras modalidades também, tá? Natação da mesma forma. Hoje a gente tem mais modalidades paralímpicas do que olímpicas. A gente tem algumas modalidades que a gente não tem no olímpico e tem no paralímpico. Agora, eu sou uma empresa, eu quero patrocinar tal time. Como que eu posso estar fazendo isso? E quais são os benefícios? Então, assim, hoje eu não sei como que tá, eu estou um pouquinho afastado disso, mas anteriormente tinham as leis de incentivo ao esporte, né? Onde essa ONG entrava com um projeto para custear uma modalidade esportiva, custear um clube, né, que pode ter diversas modalidades, ela não necessariamente ela precisa ter uma modalidade só, ela pode ter várias modalidades, né? E ele pode
desenvolver um projeto e mandar para o Ministério dos Esportes esse projeto, e se ele for aprovado, você faz a captação, são feitos, são as empresas que procuram, né, projetos para poder estar deduzindo esses valores no imposto de renda. Então, em vez de ele pagar o imposto de renda, ele vai dar um determinado valor para a sua ONG, clube, né, para desenvolver a modalidade. Agora, eu vou citar alguns amigos meus que acabaram de sofrer acidente, né? E falam assim, eu não sei aonde tem esporte para pessoa com deficiência, na minha cidade não tem. Você poderia citar alguns lugares que tem, que essa pessoa possa estar indo, fazer uma avaliação para fazer usar também como fisioterapia o esporte, alguma coisa do gênero? Assim, são poucos os profissionais de educação física que estão habilitados, né, a estar lidando com pessoas com deficiência. Muitas vezes eles acham que é difícil demais. Para mim, é muito mais difícil eu treinar uma pessoa que não tenha deficiência do que uma pessoa que tem deficiência. Porque o esforço de vocês é muito maior, a dedicação é muito maior. Então, eu prefiro 1000 vezes, né, ensinar, por exemplo, uma pessoa a nadar que tem algum tipo de deficiência do que uma que não tem, né, porque o empenho é muito maior. Só que alguns professores têm receios, de estar lidando com isso, de achar que é um bicho de 7 cabeças, que a dificuldade é muito grande. E não é, né? Então, assim, a melhor forma, talvez, que seja, como são de diversas regiões, não dá para a gente determinar algum lugar específico. Mas tem, por exemplo, em São Paulo, tem os clubes da prefeitura, que pode estar entrando, entra no site da Secretaria de Esportes da Prefeitura de São Paulo e procura onde tem os clubes, que eles têm algumas atividades que podem ser utilizadas. Se a pessoa gostar de alguma modalidade específica, ele pode entrar no site do Comitê Paralímpico Brasileiro, né, que também vai ter a modalidade, aonde se pratica essa modalidade, é uma boa coisa para estar procurando. O site é o cpb.org.br, se eu não me engano. É um bom lugar para se procurar a modalidade que queira fazer, até para conhecer as modalidades que tem, né? São diversas modalidades que o Comitê Paralímpico Brasileiro desenvolve. A gente tem ali na região da rodovia Imigrantes, o Centro Paralímpico Brasileiro, também, que é um centro de referência mundial, é uma coisa assustadora de boa, é fantástico lá, onde é desenvolvido todas as modalidades, são desenvolvidas lá, né? Então, também é uma possibilidade de estar fazendo lá. Essas são, acho que, as maneiras mais fáceis de se encontrar uma modalidade. E também procurar a orientação de um professor de educação física, né, que seja habilitado a desenvolvendo uma atividade física adequada para você. Eu acho que a parte principal para se procurar alguma coisa é por aí.
E é lógico, o que tem que ser feito antes é você fazer uma avaliação médica, né? Para também saber se você está apto ou não a estar fazendo uma atividade física. Até porque o médico tem que dar a liberação, né? Para poder a pessoa estar fazendo a atividade. Porque muitas... E é bom, quando você vai começar uma atividade física, que você entregue para o seu orientador, né, um laudo médico, porque assim tem algumas coisas que não são visíveis, né, e que muitas vezes a pessoa pode até esquecer que ele tem. Por exemplo, tem uma haste na coluna. Se ele tem uma haste na coluna, alguns exercícios ele não pode fazer. Alguns exercícios eles podem ser dificultados, né, por algum problema maior que não esteja visível ali no momento em que for feita uma avaliação. Então, assim, é bom quando tiver no primeiro momento, você for se apresentar, for fazer uma avaliação com a pessoa que você vai treinar, que você leve o laudo e não esconda nada. Fale tudo que você tem, porque o seu treinamento vai ser traçado a partir do que você está falando com ele. Tá? Então é importante que realmente não se esconda nada, não tem problema, fale tudo o que tem, para que seja feita da forma mais correta possível. Eu quero me tornar um profissional igual a você. São quantos anos de faculdade? São 4 anos de faculdade. Eu tenho especialização em atividade física adaptada e saúde, que foi uma especialização de mais 1 ano e 8 meses, e 25 anos de prática. Né, que isso aí você só vai ter quando você tiver 25 anos praticando a atividade. Você também recomenda estar fazendo o curso de primeiros socorros, como tem muitos deficientes que têm convulsões, tem epilepsia, como outras deficiências também? Então, assim, na verdade, o que pode... O que seria bom, né, seria para as pessoas que são mais próximas de vocês, de fazer o curso de cuidador, né? Eu acho que é bem válido o curso de cuidador. Por quê? Porque se você tiver algum tipo de problema de alguma intercorrência médica, tudo, ele vai saber como lidar com aquela situação. Porque não adianta você fazer o curso se você vai ter a epilepsia, por exemplo, se você vai ter a convulsão, né? Porque você está tendo a convulsão, né? Então, o melhor seria uma pessoa que está sempre próxima de você, que faça um curso de cuidador, que acho que seria importante para estar próximo. E para encerrarmos, vamos falar também sobre as competições, né? Tanto aonde, quais são as competições e também o custo mais ou menos que se leva a uma competição. Isso é muito variável, depende muito de qual é a modalidade. Por exemplo, você tem a modalidade de esgrima, que você tem que adquirir todo o equipamento, que é caríssimo. Canoagem também é uma coisa muito específica. A natação não, natação você caiu na água, acabou, você só tem que ter uma sunga. Então, exatamente, assim, é muito a difícil. é touca, né? Que normalmente é dada pelo clube, né? Então, assim, mas tem o custo
Algumas modalidades, todo atleta paga, vamos supor, eu acho que é bem distinto o tênis de mesa e a natação. O tênis de mesa, para você participar de uma competição, você tem que ter a sua raquete, que são raquetes caras, e você tem que ter até uma raquete reserva, que seria bom. Né? Então você tem que ter 2 raquetes, que não são baratas, são caras. Você paga anualmente para você estar afiliado à confederação, você paga uma taxa anual para a confederação. Se você for participar de uma competição, você paga a taxa de inscrição dessa competição, você paga transporte, translado, hotel e alimentação. Então, assim, seu custo é muito grande, né? Toda a estrutura tem que ser paga por você, né? A natação já é uma modalidade custeada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Então, assim, você tem que ter resultados, né, para você ser convocado a participar de competições maiores, né? Então, você tem competições estaduais, regionais, nacionais e internacionais, né? E assim também no tênis de mesa. E você vai galgando, você vai subindo etapas. Na natação, você participa de uma estadual, você tem no índice, você passa para uma nacional, você tem no índice nacional, você parte para uma internacional, né? E na natação especificamente, você tem que ser convocado para participar das etapas, né? Porque aí você nada é custeado por você. O Comitê Olímpico vai te pagar hospedagem e alimentação, você só fica a cargo do transporte até o local de onde vai ser a competição. Até porque eu vou falar no tênis de mesa, porque o que eu atualmente, né, faço. O tênis de mesa vê o custo da jaquete, igual você falou, da jaquete, vê o custo das borrachas, vê o custo também da cola, né, que vai nas borrachas. Exatamente. Aí vem meia, vem bolinha, vem as viagens, vem alimentação, hotel, vem as taxas das competição, né? Uhum. E da confederação. Exatamente. Tô querendo mas ou não... aí, por exemplo... Mas aí, por exemplo, se você consegue uma boa classificação num campeonato brasileiro, você pode pleitear uma bolsa, né? Que agora eu não sei nos valores que são, mas era em torno de um salário mínimo por mês, durante 12 meses. Quer dizer, você começa a ganhar algum dinheiro já também, né? Por isso que é bom, às vezes, a gente investir em competições para ter um retorno financeiro também. E a bolsa, ela também tem níveis, tá? Tem a bolsa regional, bolsa nacional, bolsa internacional, bolsa paralímpica, né? Aí depende muito do valor, né, dessas, mas tem atletas ganhando um bom dinheiro. Igual você citou. As bolsas vai de um salário mínimo a o quê? Aos 30 e poucos mil reais. 35 mil reais por mês. Então, a 35 mil reais por mês. Aí, fora isso, vem o quê? Vem os patrocínios por trás, que acaba, querendo ou não, patrocinando o atleta, que acaba dando ou em material ou em dinheiro para divulgar. Na verdade, e tudo mais, né? Na verdade,
um atleta, um para-atleta que tem um salário de R$ 35.000, normalmente já é com esses patrocínios, tá? Mas eu acho que é um mais do que excelente um salário de R$ 35.000, né? Mas esses são também os atletas tops, tá? Não é que eu comecei amanhã e já vou ter um salário de 35 mil. É uma Aí coisa que tem que ser batalhada. vai uns anos aí, né? Vai Até, uns bons anos. até porque isso daí são o quê? Os primeiros 5 do mundo? Não necessariamente até precisa ser o 5 do mundo. Depende muito da modalidade, né? A gente tem o Daniel Dias aí, que tem recordes mundiais aí. Então são atletas tops, né? E ganham um bom salário. Então, dá para se viver sim do esporte, só basta, igual você fala, Dedicação. treinar muito. Treinar muito, dedicação. Tem que treinar. Exatamente. Uma pessoa que já tem afinidade com a modalidade esportiva, ela tem que treinar muito. Então, quem não tem muito, tem que treinar muito mais. Né? As horas são... assim, a gente fala, o cara vai fazer atleta, vai fazer aquilo que gosta, mas, assim, não é fácil, tá? São horas e horas de treino, fazer da modalidade esportiva o seu trabalho. Então, é ali onde ele tira o sustento dele. Então, ele tem que se dedicar ao máximo. E, igual eu vou citar alguns atletas aqui, né, que eu mesmo tive até o privilégio de treinar, né, que hoje tem a Bolsa Paralímpica e tudo. Uma que é a Aline Menezes, que está na CD. Sim. Aí tem Carlos Bueno, aí tem o Vladimir Correia, aí tem o Renato Salete, aí tem diversos atletas bons. Que começaram todos na CD. Exatamente. Tem Então eles tiveram também um começo, entendeu? Exatamente. Né? Para chegar ao nível que eles tiveram, assim, para você terminar uma maratona, você tem que dar o primeiro passo. Ninguém termina uma maratona sem o primeiro passo. E o primeiro passo é você aí que tá vendo essa live aí, que está desconfiando da sua capacidade, né? Então não tem que desconfiar. Você tem que ir, tem que correr atrás, porque não vai ser fácil. Mas se você não começar agora, você nunca vai chegar, né? Para chegar longe, precisa começar agora. Igual você fala, a capacidade vem de você. Vem. Porque você sempre falava isso. Você é capaz de tudo que você quer fazer. Exatamente. Independente do que seja. Mas você tem que acreditar em você mesmo, porque a capacidade vem de você. Tem uma atleta do tênis de mesa também, que ela veio me agradecer uma vez que eu tinha feito tudo por ela. Eu falei assim, eu não fiz nada por você. Eu fui só instrumento. Quem fez tudo por você foi você mesmo. Porque passaram outras pessoas por mim que eu dei a mesma dedicação e elas não aproveitaram essa dedicação, né? Então, assim, é igual deixar a chave de fenda em cima da mesa, né? Muitas vão apertar o parafuso, outras vão deixar sem apertar, né? E vai ter benefício quem foi lá e apertou o parafuso, né? Então, assim, eu sou a pessoa que menos importo na formação de um atleta,
né? O que importa é o próprio atleta querer, é a mãe está incentivando, a mídia está incentivando, isso é o que importa, isso é o que vai levar as pessoas à frente. Porque se o atleta não quiser, não adianta. Tá? Ninguém vai fazer um grande atleta se o próprio atleta não quiser. Então, força, vai atrás de sonhos, que a gente consegue. Até porque marcou uma frase marcou na minha vida que eu ouvi de você, que você falou assim para mim: não adianta eu querer, sua mãe querer e você não querer. Foi o que... Porque querendo ou não, a evolução tem que partir de você. Porque é você que vai jogar, é você que vai competir, é você que vai fazer e acontecer. Se você quer subir no tênis de mesa, você tem capacidade para isso. Mas só basta você acreditar em você mesmo para que isso possa acontecer. Isso é o básico. Não tem jeito. Não tem como fugir disso. Entendeu? Então, assim, eu tenho casos de sucesso que se tornaram grandes atletas e tenho casos que não foram para frente. Mais um caso, eu estava numa competição de natação também. Você sabe que o nado borboleta é um dos nados mais difíceis que tem para fazer, e o atleta era um atleta muito bom no borboleta, e eu inscrevi ele no borboleta. Aí ele ficou sabendo da prova que ele ia fazer, que era uma prova um pouco mais longa, e nado borboleta, né? Aí eu cheguei por trás dele, assim, para conversar com ele, estava me xingando e falando que eu tinha ferrado ele, que eu tinha colocado ele no borboleta. Eu falei assim: eu pus você porque você tem capacidade de nadar e você vai desempenhar bem. Então, faça o seu melhor dentro da piscina. Aí beleza, ele foi, nadou, tirou em primeiro lugar, ganhou uma bolsa por causa dessa prova, né? E aí eu falei para ele assim: e agora? Você vai transferir a sua bolsa para mim? Porque eu ganhei essa bolsa para você. Porque se dependesse de você, você não ia querer competir nessa prova, né? Então, assim, às vezes, o que é importante também é vocês acreditarem em vocês. Ter uma pessoa orientando, sabendo o que está fazendo, mas vocês acreditarem, né? Por que eu coloquei ele numa prova tão difícil? Porque, por ser uma prova tão difícil, as pessoas não se inscrevem nessa prova, né? Então, tem menos concorrentes, né? É uma prova difícil, tudo, só que tem menos pessoas participando. Então, a possibilidade de ele ganhar, como ganhou a medalha de ouro, era maior, né? Então, aí depois ele veio conversar comigo, agradeceu, pediu desculpa, né? Mas, assim, é só para ilustrar como vocês têm que ter confiança em vocês, que vocês são capazes, né? Capazes de tudo, tá? Guardando as adaptações que têm que ser feitas, tudo, mas são capazes, né? E certamente, se forem bem orientados, vão sempre para o caminho certo. Exatamente. Bom, pessoal, vou encerrar mais uma live aqui. Quero agradecer a você, Marcelo, por ter aberto a sua agenda para estar me recebendo e, né, tirado do tempinho para dar essa entrevista. Quer agradecer alguém? Quer deixar um beijo, um abraço para alguém especial? Não, a questão é assim, que a gente tem que agradecer a todas as pessoas que passaram por nossas vidas, né, e que deixaram ensinamentos,
Agradecer a você pela oportunidade de estar falando também, né? E me põe à disposição aí para quem tiver dúvida, quem tiver querer algum tipo de orientação, entra no seu canal, depois a gente vai conversando aí a respeito para estar podendo orientar. Quer deixar o seu Instagram para o pessoal, qualquer coisa de contato, Facebook, alguma coisa? O Facebook é o meu nome, né? Marcelo Lemos Wosiuk. Na verdade, eu nem sei. Mas se você quiser deixar meu WhatsApp também para o pessoal para fazer pergunta, é 11 9 7973 0804. Aí para qualquer dúvida, é só estar entrando em contato. No Instagram, acho que pelo próprio nome já conseguem me achar também. Bom, pessoal, então é isso. Ficam todos com Deus. Até a próxima live. Obrigado, Marcelo. Fica com Deus. E tchau. Eu que agradeço. Fê, um abraço para você e para a família aí. Até mais, até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.